Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanzo Almeida, nós estamos iniciando o 23º episódio do CIO Cast. O CIO Cast traz vários nomes relacionados à tecnologia, governança e inovação. Hoje nós trouxemos como convidado o Rafael Saldanha. Bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, valeu. Pessoal, o Rafael ele é advogado, consultor e conselheiro empresarial. O Rafael é especialista em governança corporativa, estratégia de negociação, possui 15 anos de experiência em evolução das empresas, né? Com destaque em empresas, em cases aí de famílias, né? Famílias empresárias. O Rafael atualmente ele é sócio do escritório R. Saldanha Advocacias e da RS Governance. Rafael, obrigado aí. Espero que a gente tenha um episódio aí com muita troca, com muito conhecimento aí, falando sobre governança corporativa e governança de TI. Boa, espero colaborar. Com certeza. Stênio, mais uma vez aí, bem-vindo aí ao nosso podcast. Mais um episódio aí, né, Stênio? Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. Valeu. Legal. Pessoal, hoje a gente vai falar muito da relação entre governança corporativa e a governança de TI, né? Como é que o C-Level da área de tecnologia consegue conciliar aí esses dois tipos de governança que são complementares, né? Elas não são iguais. Por mais que às vezes exista uma confusão aí no mercado em relação a esses dois nichos, né, falando de governança. Mas antes da gente entrar nesse tema, né, como padrão que nós temos aqui no nosso podcast, a gente quer ouvir um pouco da história do Rafael, da trajetória profissional do Rafael até hoje. Então, acho que o nosso ouvinte aí está curioso aí para saber como é que o Rafael teve aí essa trajetória profissional. Boa. Comecei no direito, me formei em direito e segui muito para a área tributária. E dar aulas, né? Fui professor da Unifor por um bom tempo. Antes disso já vinha sendo professor de cursinhos. E aí, fazendo aqui uma tentativa de aceleração, estava no estágio da vida de dar aulas, principalmente pela noite, num escritório, ainda início de carreira. A gente está falando isso aqui por volta de 2009, 2010. E me aprofundando na área de direito tributário. Até que eu sempre gostei de estudar administração, economia, sempre foram assuntos que estiveram paralelamente na minha vida, além do direito. E por volta de 2012, pensando em ciclos econômicos e tomadas de decisão do governo, certas marretadas, canetadas na redução forçada de juros e muita empresa captando dinheiro, eu tive uma conclusão, que não foi uma conclusão simplesmente minha, uma questão técnica de economia. Muita empresa vai quebrar, porque a economia não estava produzindo tanta riqueza assim. Você simplesmente forçar a barra e baixar juros e fazer um monte de empresa se endividar para construir coisas, tem uma relação de riqueza e poupança que ela não está necessariamente atrelada com dinheiro, porque dinheiro você cria, né? Sim. Aperta um botão aqui... E hoje você cria dinheiro. Sim. Criar dinheiro não significa dizer que você está criando riqueza. O que quer dizer juros baixos? Tem muita gente economizando e tem muito dinheiro nos bancos. Se tem muito dinheiro à disposição dos bancos, os bancos podem emprestar. Dinheiro também sofre a regra da economia de oferta e demanda. Estou com muito dinheiro, o dinheiro está barato. Só que quando o governo dá uma canetada para baixar o valor dos juros, não quer dizer que tem muita gente poupando. O que significa poupar? Eu estou trocando minha preferência temporal do presente para o futuro. Quer dizer que eu vou consumir mais no futuro. O brasileiro não tinha esse volume de poupança, mas o governo diz assim, baixa os juros. O que as empresas vão lá? Pega dinheiro. Qual dinheiro? Dinheiro criado de banco. Sim. Mas não vai ter consumo depois. Sim. Mas vai ter casa. Vai ter... Enfim, vão se construir coisas, vão se colocar indústria, vão colocar comércio. Na hora de colocar à disposição do mercado... Sim. Não vai ter esse mercado todo. Ativos, né? Sim. Por volta de 2012, eu disse, cara, isso vai dar errado. Vai dar errado e não tem, no cenário cearense, uma empresa focada em reestruturações de negócio. Negócios que ou quebram ou chegam perto
e teria ali um pacote completo na área de contabilidade, jurídico, gestão, para se reerguer. E aí eu convenci pessoas que estavam próximas a mim à época, que era uma empresa de gestão, uma empresa de contabilidade, e o próprio dono do escritório onde eu estava empregado, na época eu não era sócio, de montar essa empresa. E montamos. Montamos a Atlas Planejamentos e Recuperações, uma empresa estratégica na área de reestruturações. Tomei aí 1 ano sem fechar um contrato. De 2012 até 2013. Mas a partir de ali, setembro, outubro de 2013, essa empresa começou a tracionar. Começou a girar. E começou a girar bem, sinal que a economia estava piorando drasticamente. Essa empresa aí bem significava que a economia estava piorando bastante. E eu tive a oportunidade de estar em recuperações judiciais bastante relevantes. Né? Quando eu estou falando isso, já teve recuperações judiciais que eu estive liderando com débitos acima de 1 bi. Então, o que aconteceu? Eu era um advogado tributarista, acostumado a lidar com o normal da vida da advocacia. Tive uma percepção de mercado e que tive pessoas que decidiram comprar isso junto. E essa percepção de mercado foi gerando negócios que me exigiram conhecimentos além. Ainda bem que passou 1 ano sem vender, porque claro que eu vinha me preparando, mas esse 1 ano me deu melhores possibilidades de aprofundar, e os negócios foram aparecendo. Foi assim, um pouquinho, muito. Sim. Mas não deu tempo de ir formando equipe, de ter mais gente treinada. E o fato é que essas recuperações foram gerando responsabilidades para muito além do jurídico. Negociei em 4 continentes, tive oportunidades de sentar em mesas de grandes bancos, vivia rotineiramente, cheguei até a morar determinados períodos ali pela Faria Lima, e tive então oportunidades interessantes. E empresas que até pela confiança e pelo ritmo que as coisas estavam acontecendo, dizem assim: pô, Rafael, você está na liderança aqui da nossa reestruturação e agora a gente vai abrir uma parte do capital para um fundo de private equity, a gente vai precisar ter um conselho. Faz um curso aqui no IBGC, faz um curso aqui na Fundação Dom Cabral. As empresas pagavam, porque elas queriam já tinha uma pessoa dentro. E aí o mundo da governança começou a se abrir para mim. Então eu estava no direito, tive uma sacada no campo da administração e nisso de ir me preparando e ir galgando a conversas para além do cenário jurídico, mas também falando com diretoria, conselho, sócios, o mundo da governança se abriu para mim. Era também uma linguagem muito mais, naquela época, muito mais comum em São Paulo. Aqui se falava muito pouco, somente em grandes empresas. Em grandes empresas. Eu já tive passagem, inclusive por grandes empresas, antes disso e se falava muito pouco. Mas então, esse conhecimento me abriu um caminho no campo da governança. E aí comecei a fazer estruturações de conselho, redesenhos e reestruturações e estruturações de diretorias. A parte jurídica eu fui incrementando no campo societário, no campo tributário, para ir dando melhor visão. Porque vocês não são do direito, né? Mas vocês têm empresa, vocês trabalham. Eu tenho certeza que vocês têm alguma dificuldade de conversar com advogados. É uma coisa muito comum para quem está fora do direito, com certeza. Especialmente no campo da gestão, da administração, do empreendedorismo em geral, alinhar a comunicação com advogados, muito porque os advogados estão muito pensando no campo da retranca, vamos dizer assim, no campo do que pode, do que não pode, do que deve ou do que não deve, num campo muito, muito cara crachá. Sim. E às vezes você chega com uma ideia de negócio ou uma ideia que pode impactar o mercado, e eles ficam muito só assim, tá, mas a lei diz isso? Ou não tem nenhuma lei dizendo? Ele fica muito focado no que tal não está na lei, no que tal não está na jurisprudência, e não consegue pensar o negócio junto, né? Então isso gera um gap, porque o empresário está pensando em gerar valor e o advogado está só pensando sobre se tal não está na lei. Sim, e que pode gerar uma trava ali. E que isso pode gerar uma perda de percepção.
porque a realidade é muito maior do que o que está na lei. Imagina, tem uma série de coisas que nós fazemos que não está na lei, e que bom que não está, não é para estar mesmo. A vida é para ser muito mais do que isso. Mas a visão formatada nas nossas universidades, e é nossa mesmo, tá? Isso não é uma coisa que acontece em todos os sistemas jurídicos. Nos Estados Unidos é bem diferente. É feito para que o advogado enxergue o mundo através da lei. E não use a lei para ter uma visão, vamos dizer assim, mais ampla e ajudar o mundo de um modo mais aberto. Mas ele quer encaixar o mundo na lei. Se não está na lei, não, quase que não existe, né? Então, e aí eu fui trilhando esse caminho. As coisas foram evoluindo bem, até que chegou um determinado momento que eu tinha essa empresa, estava já como sócio nesse escritório de advocacia e decidi, e aí bate aquele bichinho de, cara, queria ter uma coisa minha, porque tem coisas aqui que eu gostaria de fazer diferente, mas eu não vou conseguir, não acho nem justo, porque tem outros sócios, tem outras pessoas, outra cabeça daqui que vai mudar isso. Até tentei, mas não consegui. Sim. Tá, também não vou ficar... Tava claro na sua cabeça, né? Tava claro na minha cabeça, nem vou gerar uma guerra, nem vou também deixar de fazer o que eu acredito. Sim. E aí ali por volta de 2019, cortei essa corda de tudo e montei primeiro a R. Saldanha Advocacia, que foi em 2019, e em 2021 uma consultoria focada na área de governança corporativa, que é a RS Governance. Então, o escritório veio em 2019, então ele já tem hoje 5 anos. É um escritório voltado para questões estratégicas, especificamente na área de direito societário, M&A, compra e venda de empresas, direito tributário, mas com essa cabeça de negócio. Legal. A gente detesta esse tipo de relação, plano de saúde que escritórios de advocacia costumam traçar com a empresa, que é o seguinte: a empresa contrata, paga um valor mensal, a empresa torce para não usar, o escritório torce para não entregar. Né? Essa é uma relação bastante doentia, muito pouco produtiva, que é uma relação que se a empresa pudesse escolher não ter, se o Brasil fosse outro país, se o nível de burocracia fosse outro, se o nível de refinização trabalhista e tributária fosse outro, ele não teria aquele escritório. Né? Então, a gente se considera, mesmo dentro do escritório de advocacia, um desenvolvedor. Quer chegar aonde? Sim. É vender? É expandir? Seu serviço é gestão, não é só jurídico, né? Está longe de ser é atrair capital. Então, dentro disso, a gente vai gerar um projeto. E quando eu estou falando projeto, eu não estou falando da boca para fora, não. O escritório roda todo num misto de Scrum, vamos dizer assim. Todo mundo é treinado nisso, entende de gestão de projetos. Tem termo de abertura, tem cronograma, roda tudo no Teams com cards. A gente roda bastante, pega muito da filosofia do Scrum. O cliente sente isso, essa antecipação de demanda, dessa percepção de uma entrega parcial que é construída. Né? O cliente tem a interação de ele poder estar também no ambiente. Se ele tem um Teams, a gente integra tudo e ele consegue acompanhar um projeto. Então, assim, é um escritório de advocacia, é verdade. A gente vende direito, soluções jurídicas, mas... e aí a gente teve que criar uma universidade dentro desse escritório, porque vocês já devem imaginar que não tem nem graduação, nem pós-graduação, nem nada, existe, zero no mercado que prepare um advogado para ser um profissional corporativo. Sim. Ele trabalhar na área jurídica. Exatamente. A capacidade de geração de valor corporativo de um advogado é muito reduzida. Mas é aleijante. Né? Então, para treinar essas pessoas, a gente tem trilhas de conhecimento, tem PDIs, que são programas de desenvolvimento individual, que a gente acompanha esse cara mensalmente, tem uma série de treinamentos mensais. Então, assim, tem um monte de OKRs lá para medir o quanto de treinamento a gente está entregando, o quanto que a gente está investindo na formação desse cara. Então, tem um trabalho aí por trás, mas também tem um valor gerado que hoje a gente está muito feliz com o que está acontecendo. E tem a outra empresa, que aí é uma empresa clara a gente não trabalha com gestão, a gente trabalha com governança e estratégia. Então, tem uma outra pegada. O empresariado cearense está muito acostumado com empresas de gestão que vai ali para assumir certas posições, certos trabalhos, que na verdade são muito empresas de assessoria, né? Sim. Uhum. Então, assumem certas posições que ele está precisando, em vez de ele contratar alguém, ele vai lá e contrata essa consultoria. Constrói isso aqui para mim, me entrega isso aqui, eu assumo esse certo processo da minha estrutura, né? A gente não, a gente quer trabalhar com geração de valor, mas uma geração de valor, vamos dizer assim, um pouco mais madura. Uma relação que a gente
percebe como é que essa empresa está, ou como essa família está, faz o treinamento, o tratamento dessas pessoas, de levar conhecimento, de melhorar o acompanhamento de determinadas coisas, mas a gente não vai pegar na mão e dizer, a gente vai fazer isso aqui. Não precisa contratar essa pessoa para o teu financeiro que a gente vai construir toda a RE. Não. Então a gente trabalha com uma relação de um pouco mais de maturidade, percebendo as coisas com um tanto mais na geração de valor já direta, no sentido de ter uma visão mais estratégica e não de fazer quase um outsourcing, que é o que a maioria das empresas de gestão faz no final das contas. Eles fazem isso, né? É como se tivesse... É o modelo mais... não o mais utilizado ali, né? Com certeza. Com certeza é a terceirização, né? E que é muito comum para um certo patamar de empresa, que a empresa não tem nenhuma DRE, a empresa não tem nenhum processo definido. Então, realmente, uma empresa mais rudimentar vai precisar dessa alocação de inteligência para assumir coisas que ela não vai saber fazer e nem contratou ninguém. Não tem às vezes a consultoria sai mais barata, porque a consultoria no Brasil é barata. Pensa num negócio barato no Brasil, é consultoria. Vocês sabem disso. Sim. É barato. Né? Então, as empresas sai mais barato contratar uma consultoria. Isso jamais aconteceria na Noruega. Jamais aconteceria na França. Não, vou contratar uma consultoria porque é mais barato do que eu contratar alguém para trabalhar de forma alguma. Impossível, né? No Brasil, consultoria é muito barato. Então, mas a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com a capacidade de analisar dados, analisar crescimento, projetar crescimento, acompanhar isso. E aí então, é um outro padrão de relacionamento, né? Então a gente tem... Desculpa. Não, pois não. Então é isso. A gente tem esses dois braços já encerrando. E eu falei das empresas porque se mistura com a minha trajetória. Viraram só aí, né? Em 2019. Exato. E aí tem esses dois braços, cada um tem sua equipe, locais distintos, são empresas que vivem suas vidas de forma independente com uma identidade societária não obrigatória. O que eu estou falando isso? Tem sócios na de advocacia que não tem na de governança. Né? Só tem 2 sócios comuns. Sim. Né? Sim. Então é isso. Legal, parabéns aí pela visão e pela trajetória aí, né? Bem interessante. Por coincidência, em 2019 também a gente montou a Wiser, né? Tem a mesma idade. Olha aí, que legal. Que legal. E Rafael, me explica uma coisa. Hoje, olhando para o mercado de tecnologia e olhando aí para a alta gestão de tecnologia, em muitas empresas ainda se vê uma dificuldade muito grande de correlacionar e andar em conjunto a governança de tecnologia com a governança corporativa. Certo. Né? Como que você vê isso? Como que o C-Level da área de tecnologia, o CIO, o CTO, pode se entrelaçar de alguma forma para que isso ande em conjunto? Porque em muitas empresas eu vejo isso sendo tratado de forma totalmente apartada. Ficam 2 ilhas lá trabalhando. Sim. Aqui se trabalha governança corporativa, aqui se trabalha governança de TI. O que você acha que é possível fazer? Eu acho que tem que vir de cima, não tem jeito, tem que vir aí do C-Level aí. Sim. Como é que você pode ver que as empresas podem fazer para adotar uma estratégia para isso andar um pouco em conjunto? E até a gente passar a palavra, tem que andar em conjunto porque hoje em dia tecnologia é negócio, né? Então tudo que se faz hoje é por meio de tecnologia, né? Acho que não tem mais nenhuma empresa que consegue trabalhar sem tecnologia hoje, não existe. Então não tem como a governança corporativa não conversar com a governança de TI, né? Como é que você enxerga isso? Que seria uma estratégia aí para correlacionar e as duas andarem juntas, não ficar cada um em um silo diferente aí, né? Eu vou correr o risco de dar uma resposta longa, mas eu sempre acho que isso é necessário. Em que sentido? Até pela minha trajetória, eu estava em empresas do Nordeste, nesse período das recuperações, e obviamente todos os clientes, historicamente, 80%, 85% dos clientes que a gente atende sempre foram nordestinos. Só que nós estudamos e nós temos como benchmarks empresas que ou estão no sudeste do país ou mais. A gente vai pegar benchmarks americanos, europeus. De livro é certeza. Com certeza a maior parte dos livros que vocês se formaram para saber o que vocês sabem hoje não são livros sequer de escritores nacionais. Com certeza. Inclusive quando tentavam traduzir era horrível. Ficava péssimo. Acontece muito parecido no meu campo quando eu falo de governança, quando eu falo de compliance, quando eu falo de estratégia. É uma coisa muito parecida. Quando tem uma coisa nacional, muito provavelmente ela está meio enlatada. O cara botou o nome dele, mas ele deu uma enlatada com um monte de frameworks de tecnologia de gestão que ele trouxe de fora. Né? Tem até um caso muito brasileiro, que é o caso do Falcone,
que não dá para dizer que tem algo de nacional ali, mas tem uma certa importação japonesa em alguma medida para ter chegado naquele PDCA. Mas, assim, de um modo geral, nós somos bastante rudimentares em assunto de governança, gestão, estratégia. Isso se a gente falar de Brasil. Se a gente falar de Nordeste, nós estamos falando de uma maioria de empresas que estão muito mais para comércios do que empresa. Né? Concordo plenamente. Então, o que significa? É claro que isso tem uma importância simbólica maior do que linguagem. Pô, e empresa não é comércio? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um certo tipo de maturidade corporativa. Quando a gente fala simbolicamente do nome comércio, você imagina uma coisa que vive para comprar o que precisa vender e vender o que precisa faturar para viver. É só isso. Perfeito. Então, nós temos uma maioria esmagadora. Não é assim uma maioria 51%, não. Nós temos 95% dos negócios cearenses, nordestinos de um modo geral. E se eu estou falando hoje cearense, o Ceará hoje, Fortaleza especificamente, Fortaleza está mais merecedora do que o Ceará. É a capital ponta de lança do Nordeste. Sim, então isso uma hoje economia já há alguns anos. Hoje já não é mais uma coisa que isso é polêmico. Não tem polêmica mais nenhuma. A diferença de geração de PIB é ridícula, 10 bi a mais. Então não tem mais discussão sobre isso. É matemática, não tem Então assim, nós estamos em Fortaleza, nós estamos falando isso. Então eu posso falar Nordeste tranquilamente, porque se eu chegar no Piauí, 95% é pouco, vai ser mais. Sim. Então vamos lá. Nós estamos falando de um número absurdo de empresas que são mais comércios, que pensam simplesmente em comprar e em vender, do que ter uma maturidade corporativa elevada. Feliz da empresa que tem uma discussão que a governança corporativa está dividida da TI, porque pelo menos ela tem. Perfeito. A maioria das que isso nem existe. Exatamente. Governança é aquele negócio de hotel, né? Que troca a cama, né? Governança é isso, né? Então a governanta do cara. É isso, né? A governança é isso. Né? Então, esse é um dilema feliz. Esse é um dilema feliz. Eu vou responder, eu não vou deixar de responder. Mas a gente passa por uma dor muito maior, que é a dor da maturidade, da percepção de valor na governança. Primeiro, saber que existe, já tem isso. Que negócio é esse, né? Tem uma questão conceitual importante. Depois de saber que existe, como em outros mercados, como o americano, especialmente o britânico, o europeu mais ou menos, mas o britânico certeza, que a governança entrou por outra porta, que não foi a porta jurídica. Ele entrou pela porta da bolsa. Então a governança já entrou pela porta do valor. Então a percepção que eu tenho sobre governança é outra, que é para eu receber dinheiro, para eu ter um certo brilho de mercado, para merecer o dinheiro dos outros, eu preciso ter esse tipo de estrutura. Interessante, cara. Eu nunca tinha tido essa visão. Que interessante. Então, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, que tem uma estrutura de capitalização de empresas muito feito equity, porque é muito comum, a gente chama lá de empresa, o que a gente chama de empresa pública aqui, que é a Petrobras, lá não, empresa pública que tem capital aberto na bolsa. Exatamente. Isso é um número absurdo. E 50% da população tem algum tipo de investimento. Sim. Então, é um dos maiores, a população mais investe. Então né, é um tipo de cultura. Sim. Em que as empresas olham para banco com desconfiança e preferem se capitalizar pulverizadamente e aprenderam a lidar com muito sócio pela própria sua estrutura de capital. Aqui é completamente diferente. A governança não entrou por essa porta. Porque eu gosto muito de pensar as coisas, do ponto de vista da empresa, pelo ponto de vista de fluxo financeiro. A governança, nesses países que eu estou dizendo, ela entrou via fluxo financeiro. Aqui ela entrou via custo. Lá era dinheiro entrando. Para o dinheiro entrar, precisa da governança. Que é o seguinte: a governança faz dinheiro sair, porque a lei me obriga a ter. Não é governança de dados, é a desgraça da LGPD. Sim. Caramba, eu tenho que ter um custo com isso. Não é governança corporativa, é a regra de SA, que me exige tal coisa. Sim. Vê que uma visão é ruim. É uma linha mais do custo que colocaram lá. Exato. E aqui a estrutura de capital de empresa não é oferta pública. É banco, é o BNB, é o BNDES. Você vai pegar ali, ó, você sai da cidade, Horizonte, e vai seguindo. Rapaz, eu acho que tem 70% de empresa ali que ela só tem o dono na placa, mas o dono é o BNB. Sim, é verdade. Garantia de todo mundo ali. Eu não sei se ele recebe. Mas garantia de maquinário e estrutura ele tem de quase todo mundo. Com certeza. Então,
BNB e BNDES. BNB tem mais. O BNB é muito mais. O BNB é muito mais. BNDES sim, mas o acesso é diferente e tal. O BNB está dentro de casa. Sim, né? sim. Então, apesar de a maior concentração ser de capital federal pelo FNE, o Recim tem um capital menor, mas enfim, via BNB, capital federal. Mas vamos lá, onde é que eu estava querendo chegar? Como a estrutura de capital é essa estrutura de debit, não a de equity, eu pego dívida, estrutura de dívida via banco, a minha relação com a governança é simplesmente produzir balanço para passar no banco. Sim. É isso. Essa é a minha... A governança de uma forma prática e em muitas empresas está funcionando. É só isso. Sim. Não tem... Sim, claro que rudimentarmente vai ter, mas ninguém nem chama de governança, a gente vai falar de outras coisas, né? Sim. Então, para tentar chegar numa resposta que aí talvez fosse uma resposta que até respondesse essa e várias outras perguntas. É que antes da governança tem uma coisa mais importante quando a gente fala de empresa, que é a teoria do investimento, que é, vamos pensar em finanças corporativas, a empresa como investimento. E isso é um negócio tão impactante, eu já falei isso em sala, dando aula, mas também em mesas corporativas, e tem muito dono de empresa que fica meio chocado com isso, porque ele não entende o que é uma empresa. A maior parte das pessoas tem uma relação com a empresa como se fosse uma relação de trabalho. Os donos, não são os empregados, não. Ali é o meu trabalho. Eu vou para lá para trabalhar. Inclusive, o cara tem uma dificuldade danada quando chega com 80 anos de parar de trabalhar, de fazer uma sucessão e tal. Porque ele acha que se ele parar de trabalhar, ele vai ficar inútil, a empresa vai quebrar e tal. Porque ele não tem o olhar correto que era para ter da empresa, que é a empresa como investimento. A empresa como investimento, ela gera uma série de maturidades quando os sócios têm essa percepção. Que, aqui, conversa grave. Se você tivesse R$1 milhão para colocar numa empresa na bolsa e para colocar na sua empresa, mas esse dinheiro tem que render, você bota onde? O cara fica meio assim, né? Você, não, porque a gente tem que olhar para a tua empresa, diz assim, ela te devolve quando esse 1 milhão? E ela te devolve a quanto? Vamos pensar desse jeito, porque em alguma medida todo mundo que tem uma empresa colocou ali algum dinheiro. Ah, nunca coloquei não, só trabalhei. Pode ter certeza que você colocou. Quer ver? No início, se você botasse currículo, quanto você receberia? Não, alguém me pagaria R$30 mil. E a tua empresa? Não pagou nada. Por quanto tempo? Tanto tempo. Tá ali o teu investimento. Sim, exatamente. Tá ali o teu investimento. Tu pegou uma poupança, usou ali. Onde é que eu tô querendo chegar? Se o empresariado não tem a visão da empresa como investimento, do ponto de vista de finanças corporativas, que aquilo ali precisa gerar valor, que ele precisa tratar como se fosse uma empresa não dele, uma empresa que está na bolsa, que aquele capital tem um retorno, que, enfim, tratar com esse nível de maturidade, ele nunca vai entender a correta relação para se ter com governança. Porque ele sempre vai olhar a governança como uma imposição externa de um exportador, do governo, de algum sócio chato que ele tem que fica pedindo para prestar contas, mas ele nunca vai olhar do ponto de vista de eu preciso gerenciar a minha geração de valor. Quando ele olha desse lado... Ele não enxerga como benefício, a maioria das vezes. Exato. É um chato ali que ele tem que lidar ali. Se ele ajusta o filtro de visão para perceber, dentro da teoria das finanças corporativas, da empresa como investimento, todos os assuntos referentes à governança, eles podem não se resolver, mas eles ganham a linha correta para serem discutidos. Que aí, em vez de ter a linha concreta da governança, eu tenho assim, é a linha do valor. Todo o resto tem que orbitar em torno disso. E aí eu vou precisar fazer conversar, porque na hora que para de conversar, eu não gero o mesmo valor. E aí fica mais fácil eu trabalhar a linha da governança corporativa com a linha da governança de dados, com um compliance central dentro dessa empresa, enfim... Porque eu dou o discurso correto para ela. Eu passo do estágio de lavagem de governança, quer dizer que quer produzir um monte de papel e botar na gaveta. Que tem, é ótimo. É claro. Boa parte das empresas ela não faz governança porque ela vê valor. É para dizer que tem. Sim. É um programa de compliance para poder licitar. É a LGPD para evitar uma fiscalização da NPD, mas ele não está nem aí para a governança de dados. Sim. É isso. É um ESG para dar aquele greenwashing. Né? Não estou matando o mico-leão dourado. Né? Tô só para dar satisfação e tal. Sim. Muito bem. Mas ele não está te extraindo valor. E esse é um problema. Porque aí realmente ele transforma uma coisa que poderia gerar valor num custo. Aquilo ali pode realmente dar prejuízo porque ele não sabe como lidar com aquilo. Sim. Então, eu não sei se eu respondi,
Mas, no final das contas, o que resolve esse conflito de áreas relacionadas à governança e compliance é ter uma linha mestra de geração de valor como investimento. E na hora que eu começo a gerir a empresa pensando no valuation dela, quanto foi que deu ano passado? Quanto é que está dando nesse? Onde é que eu quero chegar em 5 anos? Eu vou fazer todas as áreas dessa empresa e todos os mecanismos de gerenciamento, controle e operação e produção conversar na mesma linha. Aí eu tendo a resolver. Não é fácil. Mas se não começar na cabeça... se não tiver alinhado, fica difícil. Mas um negócio interessante que você falou da origem, como surgiu aí a governança alguns anos atrás, mas não é muito diferente do que como surgiu a governança de tecnologia, né? Na maioria das empresas, ela surgiu por exigências aí de fundos de investimento, de contratantes que vinham do exterior, quando a GPDR principalmente começou lá na Europa, lá na parte de privacidade de dados. Então, assim, não foi muito diferente quando a gente fala de governança de tecnologia, porque foi criado para responder a algo, responder a exigências, né? E hoje não conversa muito, né? Muitas das empresas não conversam com a governança corporativa. Né? Mas acho que tem muito a ver com essa questão do exterior, né? No exterior há um amadurecimento, como você bem colocou, enquanto que aqui a gente está sempre buscando de fora para dentro. Muito maior, cara. Né? A LGPD então, é o Ctrl-C, Ctrl-V da GPDR, pelo amor de Deus. Chega a ser, né? Exatamente. Então eu acho que vai muito daí, sabe? Esse copiar-colar de lá para cá, sem a gente ter uma grande maturidade, sem ter realmente um amadurecimento e sermos apenas cumpridores de tabela, né? Sim. Ou seja, nós apenas estamos tentando parecer algo, né? Quando na realidade nós deveríamos estar fazendo acontecer de verdade, né? Então realmente é um problema o aculturamento que eu ia comentar antes, né? Estava esperando você terminar, de tentar convencer o dono da empresa, né? A alta direção de que é importante você mudar, né, de uma gestão para a governança. Isso é como se você fosse fazer um transatlântico mudar de direção querendo mudar. Eu não quero mudar de direção, né? E para mudar de direção vai dar mais trabalho. E quanto que isso vai me custar? Exato. Né? Então, estou ligando aqui os pontos, principalmente, né? Porque ele está com a visão só do custo, que a gente falou, vai ficar pior ainda, né? Exatamente. Então ele sempre vai olhar para isso, né? Ele não vai olhar, ele vai sempre olhar para o custo. Né? E quanto vai me custar, se isso é um overhead, se não é, né? Então acho que é isso que está na cabeça da maioria dos donos de empresa, quem gere a empresa, quem está ali na alta direção, né? Essa preocupação. E aí, quando olha para a TI, foi eu ligando aqui com a tua pergunta, né, Sandy? Quando vai para a TI, aí a coisa meio que fica estranha ali, né? Porque eu estou tentando ir por um caminho, mas tem a TI, e o que a TI tem a ver com isso? E o que a governança de TI tem a ver com isso, né? Onde é que isso vai me gerar valor? Né? Mas é uma coleção de coisas, né? É a reunião, é todos convergindo para tentar chegar. Se estiverem alinhados aí, é bem mais fácil, entendo. Né? É muito difícil. É muito difícil. Muito desafiador. E deixa eu falar um pouco do tema do momento, né? Agora tudo é inteligência artificial para todo lugar que a gente olha, né? E vou voltar um pouco aqui. Acho que todo mundo aí acompanhou alguns meses atrás aí num evento lá em São Paulo, né? Onde o consultor da Caixa Econômica vinha falando lá o discurso dele sobre a parte de inteligência artificial e começou o discurso, né, deplorável de ninguém vai precisar mais da área de tecnologia, todo mundo vai conseguir fazer todas as coisas sozinho. Não, foi horrível, né? Todo mundo vai conseguir fazer tudo só, você vai conseguir fazer sistema só. Você falou de Scrum, né? Ele até usou a palavra que o Scrum Master era um inútil, que não se vê de nada, que tudo na área de tecnologia demorava 6 meses. Ele até falou, né? Que toda vez que ele dá um bom dia para a TI, demora 6 meses para ter uma resposta, né? Então, assim... E a primeira coisa que eu pensei na fala cara, olha para onde o mercado está apontando. A gente está apontando para todo mundo atuar de forma autônoma dentro de tecnologia, com acesso a dados sensíveis inclusive, e o que se está vendendo é dessa autonomia. E onde é que entra a governança de TI? E onde é que entra a governança corporativa?
Cara, vai ser bem difícil essa briga aí nos próximos anos aí, né? Para ficar... como é que a gente consegue tratar isso dentro das empresas? As empresas estão gritando por inteligência artificial. Sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que Não sabe. Acontece todo dia, Rafael. Todo dia, gente procurando. Eu quero inteligência artificial. Para que você precisa? Não sei. Uma vez um gestor, abriu um parênteses aqui no podcast, o gestor me disse assim, cara, eu não sei não para que eu vou usar no meu negócio não. Meu chefe mandou procurar e eu tô te ligando. Então assim, não tem a menor noção do que tá fazendo, né? Onde é que eu tô querendo chegar? Inteligência artificial está num debate nos Estados Unidos já faz um tempo e já começou aqui em relação à regulamentação, que está totalmente cada um faz o que quer, né? Eu até troquei essa semana uma mensagem com o Rafael no WhatsApp, né? Que esse negócio está tão sem limite que eu vi essa semana um vídeo do Trump com a Kamala Harris, com a Kamala Harris, eles casando, tendo um filho, e perfeito, cara, o vídeo, né? Sim. Então, assim, tem vários impactos no âmbito criminal e tudo, mas sempre essa linha, voltando um pouco aqui para dentro das empresas. Então vamos lá. Nós estamos com o mercado gritando por inteligência artificial, que vai trazer autonomia para os usuários, não tem outra forma. Uma coisa que não tem nada de regulamentação. Cara, como é que a gente vai fazer isso nas empresas, em governança de TI, governança corporativa? É um desafio muito grande aí para os próximos anos. Como é que vai fazer aí o controle, né, a gestão do que estão fazendo aí, né? E bem perigoso, inclusive, né? Bem perigoso aí. Sim, na Europa já teve uma primeira regulamentação, agora maio, junho, não estou com a data bem quente aqui, regulando coisas básicas, até um movimento interessante de impedir que o governo faça mapeamentos públicos através de câmeras localizadas nas ruas e tal, coisa que, por exemplo, na China já está mais evoluído, né? Então teve uma regulação da Europa para impedir esse tipo de mapeamento público através de inteligência artificial, uma obrigação de que deepfakes fossem informados como deepfakes, sob pena de penalidades, enfim. Ainda é uma coisa um tanto rudimentar. Eu confesso que para coisas novas eu tenho uma inclinação de gostar de um pouco do Velho Oeste. Sabe por quê? Porque quando o direito entra de cara, ele tende mais a atrapalhar do que ajudar. Em que sentido? As pessoas ainda estão meio que entendendo para que aquilo ali serve. Exato. Meio que testando. E a liberdade é importante, assim, claro, até para você descobrir os limites. Tem coisas que tem limites mais óbvios, outros não. Você vai precisar fazer algum teste para você começar a discorrer sobre ética, naquele sentido. Essa questão aí do Trump com a Kamala Harris, apesar de ser chocante, não sei se é uma inclinação minha meio Léo Lins, assim, isso não me agride tanto, sabe assim, eu acho mais engraçado, assim, se fizessem contigo, pô, eu ia ir pra caramba, assim. Bicho, é isso, assim, o mundo também não pode ficar tão sério a ponto de, né, mas claro que alguns limites nós vamos encontrar, mas eu nem acho que hoje esse é o principal problema com a inteligência artificial, não é, a gente vai chegar, o problema ético vai chegar, isso é certo, isso é certeza, mas a gente tem problemas éticos muito mais graves relacionados a dados e a esses fluxos, a segurança da informação, que é uma coisa que passa da inteligência artificial. Aí um mosquitinho voando assim, aí tem um rio, velho, caudaloso de segurança da informação. Sim. Que tá fora até de ambiente digital, que tá passando aqui, ó. Sim. É papel impresso sem nem fazer o feijão com arroz. Tá na gaveta que não tem uma senha, uma coisa relevante da empresa, data de funcionário, tem coisas gigantescas que não estão sendo vistas, né? E claro que as pessoas estão desesperadas, né, nessa questão, porque tá todo mundo falando que isso destrava valor, que quem não acompanhar vai ficar para trás, que vai tomar seu emprego e aí vai tomar um emprego, e é uma coisa que a maioria das pessoas não estão entendendo, né? Elas não estão entendendo. Dá um desespero, amigo. Dá um desespero. Então vamos criar o fundo de reserva da inteligência artificial para fazer o quê? Sei lá, você está pronto para acontecer alguma coisa nesse sentido. Tá tendo esse movimento aí já. Não, é certeza. Não, é certeza. É a dotação orçamentária para investimento na inteligência artificial. Não sabe nem com que vai gastar, mas tá guardado. Tá guardado lá. Para quê? Não sei, mas vai ter que me ajudar em alguma coisa. Mas isso é certeza. Sim. Certeza. Passou de empresa de médio porte, já tem alguma coisa de orçamento para isso. Isso é certo. Entende? Então, assim,
o mercado está reagindo meio pelo desespero. Sim. E menos pela percepção, pelo menos a maioria, né? A maioria por saber Tá o que é pouco isso. tangível, 100% sentimento. Total. Então questão de robótica, IoT, inteligência artificial é mais desespero do que percepção clara do que Sim. a gente vê muito isso, né? Sim, sim. Na governança de TI, aí, Stênio, aí vou unir aí com outras tecnologias, né? Com poder de processamento cada vez subindo mais. Então vamos lá, estou falando de inteligência artificial, alto poder de processamento, alto poder de banda, vindo 5G aí. Cara, não tem mais problema nenhum para fazer o mal, né? Tem mais um. Né? Tem mais um. Tem um sim, você falou do poder computacional, né? Olha, tá uma evolução aí fortíssima na computação quântica, né? Isso, exato. Então, aliar a computação quântica com inteligência artificial, por exemplo, quem tiver isso nas mãos vai conseguir, enfim, dominar muitas áreas aí que vão precisar futuramente disso, né? Pesquisa, né? Então, enfim, campos de estudo aí que ainda não foram explorados, respostas que ainda não foram obtidas porque o poder computacional que nós temos hoje, que ainda opera com o formato lá do von Neumann, né? Que é a arquitetura de von Neumann, e nós trabalhamos ainda hoje com a mesma arquitetura. Sim. De décadas atrás, né? Então a computação quântica ela é disruptiva do ponto de vista que ela vai começar a resolver questões que nós não conseguimos resolver hoje, porque se nós fôssemos colocar com o poder computacional que nós temos hoje nessa arquitetura, levaria décadas para se responder. Né? Então, dezenas de anos, centenas de anos para se responder algumas questões que envolvem matemática, inclusive. Né? Matemática e aí outras áreas que a gente sabe que precisariam de respostas, mas que não tem porque Sim. o poder computacional que nós temos hoje não consegue resolver. Os algoritmos que são colocados ali não conseguem resolver. Por quê? Porque principalmente eles são binários. Né? Sim. Hoje nós trabalhamos com a computação do ponto de vista binário. E a computação quântica não é binária. A computação quântica ela flutua entre o que é 0 e o que é 1. Né? Tanto é que o fundamento dela diz isso, né? Que nem é 0 nem é 1. Né? Ele tende a ser 0 ou tende a ser 1. Então eu posso ter ali algo que pode ser um 0, mas na realidade é 1. Então é bem complexo, inclusive, de se entender. Sim. A computação quântica está aí, está evoluindo. E os grandes players, né? Não tem mais problema fazer o mal. Até o poder de processamento já está aí nas alturas. Aí, né? Hoje nós estamos operando com a IA, que é a IA que é dita rasa, né? A IA rasa, aquela IA mais simples, né? Quando nós chegarmos aí na IA geral, Sim. que é a IA que possui uma inteligência similar do ser humano, aí a preocupação vai ser muito maior. E vai melhorar ao longo dos anos, porque enquanto a gente está conversando aqui, continua um monte de gente usando, sendo treinado. Daqui a alguns anos, né? Acho que vamos fazendo uma brincadeira aqui, vamos criar lá a Era de Ultron lá dos Vingadores lá, que, né? E acho que vai chegar aí por esse lado. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito de gestão, falando de governança, sei que o nosso tema aqui é governança, mas hoje o que você vê nas empresas que têm muitos problemas de gestão? Tem muita coisa em tecnologia envolvida, ou é mais coisa de negócio, tem pouco investimento em tecnologia, e aí quando eu falo tecnologia não é um sistema em si, é pouco investimento na gestão das pessoas adequadas ali, que entendem de negócio, né? Sim. É aquele estereotipo de tecnologia, né? O gestor de tecnologia de antigamente, que era aquele cara que ficava no canto da sala lá, comendo biscoito recheado, tomando Coca-Cola, não falava com ninguém. Vai dar um problema, era bruto, que não existe mais. Esse profissional ele já ficou para trás faz muito tempo, né? Mas o que você vê aí nessa relação aí de gestão por tecnologia? As empresas ainda veem tecnologia como custo, ou já entenderam que faz parte do negócio? Como é que você vê aí no mercado isso aí? Olha, isso é uma coisa até aleatória. Em que sentido? Não é uma tendência que a gente... Tem algumas coisas que assim, em empresa de determinado patamar, acima de 300 milhões de faturamento, isso já não se enxerga. No campo da tecnologia eu percebo algo meio aleatório. Tem empresa que fatura 1 bi e é de um nível rudimentar, assim, absurdo. Eu já percebi. E tem empresa que fatura 10 milhões no ano, estamos falando no ano aqui, e já tem uma organização super interessante, uma maturidade e tal. Então tem algo de aleatório, não é uma questão de patamar de empresa. Então,
Aqui no Ceará, vou falar um pouco da realidade nordestina, porque 95% da minha clientela, então vou focar mais nela do que nos outros 5%. Então, a gente paga o custo da poeira na cara. É que tem sempre um carro na frente. Essa é ótima, essa eu vou usar muito. Tem sempre um carro na frente. Novo bordão. Então, esse custo da poeira na cara, ele exige uma humildade ousada. É que você tem que saber que você está atrás. Você não pode dar ré. Você tem que saber andar com a poeira na cara. E isso é complicado, porque o que a gente mais vê são perfis extremos. O que são os perfis extremos? É aqueles que abdicaram da corrida e daqueles que estão reclamando da poeira. Tá, então eu vou tentar trazer isso para perfis reais, né? É a empresa que está preocupada com refino, um super refino na área de governança, quer ela seja corporativa, quer seja ela de dados, mas ela é uma preocupação que para mim ela é falsa. Porque tem um monte de coisa rudimentar que era para ela estar fazendo, que ia gerar um tanto de valor, e ela não está fazendo só porque ela caiu no canto da sereia do mundo globalizado. Porque existe uma falsa impressão pelo mundo globalizado que os Estados Unidos estão próximos, que Londres está próximo, que Berlim está próximo, que Tóquio está próximo. Não está. Tá distante. E a distância geográfica ela é muito perto em comparação com a de maturidade em desenvolvimento de negócio. Sim, tem dúvida. Tá? Então, existe um canto da sereia do mundo globalizado que alguém no Tauá, nada contra o Tauá, que tem uma empresa faz 3 anos, que tem um faturamento de 5 milhões ano, 10 milhões ano, e ele está pegando o benchmark errado. Ele está olhando para o lugar errado. E isso tem muito erro de consultoria. Que são pessoas como nós, que estudaram pelos livros desses benchmarks, de outros mercados, de outros desenvolvimentos, chegam numa empresa aqui do Ceará e ele esquece o custo da terra na cara. Ele quer... E você gera uma impossibilidade daquela empresa crescer, porque no by the book ela não vai. Sim. No by the book tem plano. Sim. A fórmula tem que ser alterada. Ali. Então, sem querer não responder a pergunta, mas tentando responder, eu acho que a gente tem que aprender com o livro. Ok, aprende com o livro. Mas você não pode fechar o olho para a realidade e esquecer esse custo da poeira na cara. Que vamos lidar com a realidade de uma empresa aqui no Nordeste, com todas as dificuldades de encontrar mão de obra. Sim. Cara, na boa, você pode ser o dono de empresa com a consciência que for. Na hora que você for começar a crescer e começar a querer ter refino de governança, você não tem gente para cumprir. Acabou. Pronto. A conversa de governança, ela se encerra. Assim, ela tem que ser top-down. Mas o cara vai gastar quanto tempo para treinar profissionais que não têm a menor experiência corporativa com uma governança mais refinada? Sim. Não tem. Financeiro, contabilidade. A contabilidade, ele daqui que ele encontra uma empresa de contabilidade que vai ter dificuldade. Sim. Com o jurídico ele vai ter dificuldade, com o pessoal interno dele de recursos humanos. Vai ter em todas, não tem nenhuma área que escape. Na de TI, inclusive. Sim. Encontrar também um gestor de TI que consegue falar na dimensão de valor. Perfeito. Esse era o ponto. Também. Porque falta tradução. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que a maior parte dos donos de empresa não entendem nada do que o sujeito que está na gerência de TI faz. Sim. Ele só entende os resultados. Esse computador não está ligando, teve um sistema não caiu. O sistema caiu, eu não estou emitindo nota. A TI totalmente operacional. Isso. Ele só entende os resultados, ele não entende nada do que o cara faz. Aí se o cara tiver uma dificuldade de demonstração de valor, de percepção de como aquilo ali agrega diretamente na operação, que não seja pela falta de emissão de nota fiscal... Sim. Vai evoluir como? Não vai evoluir. A tecnologia não vai virar negócio nunca. Vai. Então, esse é um ponto. A maior parte das empresas tem uma relação com o gerenciamento de tecnologia muito de um serviço para manter a operação. Operacional, concordo. Operacional. Concordo. Concordo. Então,
Quer ver uma coisa que eu não vejo em quase empresa nenhuma? Estamos em agosto. Vai começar planejamento estratégico. Quantas empresas tem na mesa do planejamento estratégico o líder de tecnologia? São poucas empresas. Quase nenhum. Poucas empresas. Quase nenhum. E aí eu vou te dizer assim, tá bom. Aí eu vou lá, empresa de governança e estratégia, e eu disse assim, isso é uma coisa super relevante, tá? Tem que estar na mesa da estratégia. Pois traz o cara, bota ele aqui, bora meu irmão, agrega. Aí o cara não agrega. Era bom de ser calado e... É difícil. Fica até chateado, difícil, o cara fica chateado. Já aconteceu de o sujeito ficar chateado, perdendo tempo, eu tô com um monte de coisa lá, um monte de... Você veio para responder, os chamados para atender. Tô com um monte de chamada em aberto e eu tô aqui perdendo tempo com estratégia. Juro por Deus. Não aconteceu só uma vez, não. É difícil. Então... Quando você tem a visão para você trabalhar isso culturalmente na pessoa, e pode também não ser a pessoa certa para fazer estratégia. Pode ser também. Com certeza. Ele pode ser um ótimo cara operacional. Ele só não é um ótimo cara. Agora, você vai ter uma dificuldade de oferta. Vai ter dificuldade de oferta desse profissional, isso é óbvio, né? Então você tem dificuldade. Primeiro, aí você tem a dificuldade do lado do dono, de ter a maturidade. Quando o cara tem a maturidade, ele tem a dificuldade de oferta, de ter o profissional, né? Então, assim, o meu pensamento com as minhas empresas, como a gente presta serviço, é fazer com que esse custo da terra na cara seja levado em conta, mas ele seja superado. Por quê? Cara, nós estamos num ambiente que muito provavelmente nos próximos 10 anos vai ser das principais minas de atração de capital estrangeiro, desenvolvimento de negócio, que se chama Nordeste e mais particularmente que se chama Ceará. Sim. Isso é fato. Então, não tem valor aqui? Claro que tem. Tem valor absurdo. Só que tem que sair do livro, tem que sair desse dimensionamento do benchmark errado e redimensionar o que dá para fazer essas empresas daqui, fazer o básico bem feito. Essa questão do básico bem feito é fundamental. O cara tem que rodar, ele tem que rodar a estrutura, a motivação e o propósito numa linha de regular para cima, porque senão não adianta nada. Então, se esse cara não tem uma estratégia boa de venda e ele não está gerando valor, eu sempre começo por aqui. Porque nenhuma outra área da empresa merece ter fala se esse cara não está nem vendendo. Se ele não está vendendo, não acabou, velho. Ele tem que vender. Ele está vendendo? Está vendendo. Agora ele tem que entender quanto que sobra dessa venda. E agora a operação, como é que melhora. Então, se ele não tem essa linha base aqui, essa linha base de fazer esse jogo acontecer, e aqui a gente volta para um critério operacional, mas é também um falso operacional. Por quê? E esse é um dos principais erros do empresariado cearense, que é o do comércio. Ele pensa em comprar, ele pensa em vender. Como é que esse jogo destrava? O jogo do valor destrava quando você começa a colocar a estratégia para falar. Que é, o que meus concorrentes estão fazendo? Qual é o valor que tem nesse mercado? O como de melhor eu posso extrair valor aqui? Como é que eu posso melhorar a minha proposta para capturar novos valores? Quando eu começo a ter esse tipo de conversa, o jogo começa a mudar. Porque eu começo a pensar o meu negócio de um outro jeito. É aqui que todas as áreas começam a ter um brilho diferente. Porque como eu estou pensando numa proposta de valor e eu estou pensando numa comparação de concorrência, eu paro de pensar na minha sobrevivência de eu tenho que comprar, tenho que vender e tem que sobrar. Não. Eu começo a pensar numa estratégia de vitória. E estratégia é isso. A estratégia é como é que você cria um plano que no final você vence de todos os seus concorrentes. Se você não tem esse plano, você não está fazendo estratégia. Quando você cria esse plano, aí você começa a pensar no seu time, você começa a pensar nas suas estruturas de um jeito completamente diferente. Porque você não está pensando mais na sobrevivência, que é um modo clássico da gestão cearense. Sim. Saímos todos daquela situação desértica de comer papa de arroz do café da manhã ao jantar, mas a gestão empresarial ainda não saiu muito disso. É uma gestão de sobrevivência. Sim. Quando a gente começa a pensar em ganhar o jogo, aí a gente muda o modo como a gente olha para a nossa estrutura. Sim. Quando a gente muda esse modo de olhar a partir de um plano de vencer, que a gente chama de estratégia, aí o meu cara da TI, eu não vou aceitar que ele seja um cara que responde chamado. Sim. Não, cara, responder chamado, só isso, velho. É só isso que tu tá fazendo. Boa. Tem isso aqui para destravar, tem
isso aqui para destravar, tem isso aqui para evoluir. E tu tá só respondendo chamado. Ou ele tira a conclusão que aquela pessoa não é a pessoa estratégica que ele precisa. Ele pode continuar na operacional Porque lá, mas não é essa pessoa. Antes da conversa com a pessoa, isso é uma coisa de gestão que na hora que você começa a fazer isso, você muda o seu jogo. Que é, antes da conversa da pessoa, você tem que ter a conversa com o cargo. É o que eu espero. Exatamente, perfeito. Quando você dimensiona o que você espera, aí o jogo da pessoa certa e da pessoa errada fica fácil. Isso. Entrega ou não entrega. Então eu paro de julgar pessoas e eu começo a julgar essa função. É isso. Saber se a cadeira que a pessoa tá é aquela ou não. Isso. O que eu espero disso aqui? Aí fica fácil. Não é que eu espero do João. Não é. O que eu espero do meu gestor. Exato. Nessa posição. Aí fica fácil de você medir. Sim. Claro que, o João é um cara bom, ele tem cultura e tal, ele tá me entregando 70% do que eu espero dele. Eu vou fazer um trabalho de aceleração para ele chegar pelo menos em 90%. Sim. Ok, eu tô gerindo gente aqui. Perfeito, é isso mesmo, eu tenho que desenvolver pessoas. Mas antes eu tenho que ter a ideia da dimensão, porque senão eu não sei o que esse cara tá cumprindo, o que ele não tá. Aí vem o campo da estratégia, porque a estratégia começa a ditar a estrutura e não o contrário. Quando eu defino como é que é meu plano de vencer, aí eu começo a pensar, então, e qual é meu time de vendas para essa proposta? E o que eu tenho que ter no financeiro? E o que eu tenho que ter de tecnologia dando suporte a isso aqui, gerando esse valor? Aí eu mudei a conversa. Sim. Aí eu mudei a conversa. Então você vê, não existe nenhuma solução de grande impacto que seja pontual dentro de empresa. Vocês com certeza já devem ter tido um cliente, vocês fizeram um trabalho, o cara disse assim, me ajuda a selecionar alguém para tocar isso? Muito, sim. Aí você seleciona um cara top, numa empresa que não era top. Sim. O cara é ruim. Sim. O cara não adapta. Sim. O modelo mental, às vezes, é tão desconexo que é impossível. Ele pede pra sair, em 3 meses. A empresa demite, não, esse cara não funciona aqui, não. Sim, já aconteceu várias vezes. Acontece. Por quê? E por que acontece? Exatamente por causa disso. Porque como não tem a dimensão da posição, não tem um dimensionamento de valor, corre o risco. Sim. Corre o risco de nunca ter a pessoa certa. Exato. É só a pessoa que, naquele caos, sem uma proposta de valor clara, conflitou menos, se acomodou melhor. Porque a conversa não é valor. Meu santo bateu. Caramba, meu santo bateu. Isso é uma forma muito rudimentar de fazer gestão. Mas é isso, o cara entrou, a gente se deu super bem. Não, tá, mas e no final das contas ele tá gerindo. Então, eu acho que uma conversa importante que tem que acontecer é em linha de desenvolvimento. Lidar com essa minha teoria aqui da poeira na cara. Depois, é obrigação de qualquer pessoa que lida com uma área que o dono da empresa não entende muito, de ele conseguir traduzir o que ele faz em valor. Melhor forma, em dinheiro. O quanto você deixou de perder, o quanto você está ganhando, o quanto você pode ganhar, para onde o seu negócio pode ir, a partir do que eu posso fazer. Ele não precisa entender mesmo. Ele não precisa entender. A gente vive muito bem se relacionando com uma série de coisas que a gente não sabe como entende. Se esse bicho cair no chão, esse microfone, ele desmontar inteiro, eu não faço a menor ideia de como é que monta de novo. Mas tá bom, eu não preciso saber, eu só preciso que ele funcione. Sim. Tem muita coisa que não adianta você ficar lidando com essa ansiedade. Caramba, o meu chefe, o dono da empresa, não sabe exatamente o que eu faço. Não se preocupa com isso. Ele precisa saber o quanto de valor você gera. É isso aí. O que é fluxo de dado, o que é metadado. Cara, na boa. Só diz para ele o seguinte: se a gente não fizer essa gestão aqui com essa requisitação que tem na LGPD, eu explicando, eu não preciso dizer para ele o que é um metadado. Se eu não tiver essa catalogação aqui de quem é o operador, quem é o controlador e tal, a gente vai tomar essa multa aqui, pode tomar. Caramba, então isso é importante. Se você não fizer esse tipo de caramba, como é difícil. Sensibilização, né? Como é difícil chegar no nosso site. Você já percebeu isso? Então a gente tem que melhorar o design aqui para facilitar para o usuário e tal. Porque quer ver? Eu acho que se hoje a gente tem tanta frequência de pessoas no nosso site. Se a gente faz um trabalhozinho de marketing, aumenta para 200. Hoje esses 52 estão dando clique. Se tantos derem clique, a gente tem a chance de vender tanto. O cara, agora eu tô entendendo o que tu faz. Ele não tá entendendo o que você faz. Ele tá entendendo o resultado que você faz, é suficiente. Exatamente. É suficiente. Essa comunicação, que aí, vamos lá, o mundo mais matemático, meio esotérico, não esotérico, místico, mas enclausulado, hermético, do campo da computação, da técnica, que tem um quê de ego também, o cara se coloca num certo patamar que ele só conversa com quem conversa com ele.
E geralmente gestores de outras áreas, donos de empresa, não conversam. É por isso que às vezes o pessoal da TI fica tão em si mesmado, é só evento para eles mesmos. Tá? Então, a gente só conversa com quem conversa com a gente. Sim, sim. E aí ele pede a possibilidade de ter um plano aprovado e de ele mostrar mais valor, porque ele não topou traduzir na linguagem universal dos negócios, que é dinheiro, não é dado. Sim. A linguagem universal é grana. É dinheiro que você perdeu, que você botou para dentro, do que sobrou e do que dá para investir. Essa é a única linguagem. Na verdade, essa é a única. Sim. Qualquer área. Ah, você é do direito. A linguagem dos negócios não é a lei. É o dinheiro. Quanto você perdeu. Ah, entendeu? Sim. É isso. No final, recursos humanos. Amigo, eu sei que é lindo toda a teoria sobre desenvolvimento de pessoas, mas quando você entra numa empresa... Sim. Quanto eu tô perdendo? No final. Quanto eu tô perdendo? E isso não é uma questão moral. Isso é uma coisa importante de se falar. Isso não é uma questão moral. Isso é uma questão de circunstância. Então, numa empresa, qual é a função social da empresa? Desculpe os românticos. Dar lucro. Qual é a outra? Não tem outra, não é só essa. Dar lucro. Por quê? Porque se a empresa não faz isso, ela quebra. E existe uma desfunção social numa falência. Sim. Contratos não Várias cumpridos, famílias impactadas. Sim. Então, o lucro é a blindagem da empresa. Claro que dentro disso, ela vai evitar frustrar direitos de outros, o ambiente, papapá. Ok, muito bem. Porque aí a própria sociedade vai vir contra ela com uma série de multas, ela vai parar de dar lucro, ela vai falir. Sim, ok. sim. Mas a função de existência de uma empresa é remunerar um capital que foi investido e a gente volta para o começo da conversa. Sim. São as finanças corporativas que ditam o modo como a empresa deve ser gerida e governada. E a mesma coisa vai para dados. Então, esse é o ponto. O gestor de TI, ele tem que parar de pensar em dado. E ele tem que começar a pensar em grana. Na hora que ele começa a fazer isso, claro que no meio do caminho, vocês sabem, tem um meio do caminho absurdo. Mas esse é o pensamento. Sim. É isso mesmo. Com certeza. Rafael, e a gente tá chegando no finalzinho do episódio, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente finalizar. A gente falou muito aqui sobre governança corporativa, falamos sobre governança de TI, falamos sobre inteligência artificial. E como é que você encara essa juventude que está entrando aqui agora no mercado de trabalho, Sim. que de uma forma natural tem problema com governança, tem problema com a burocracia, tudo é para ontem, problema com processos, né? A gente vê isso aí no dia a dia na maioria das empresas. Como é que você encara, como é que vão ser, digamos, o futuro em relação a isso? Como é que a governança corporativa vai se adaptar a isso? Porque essa juventude que está entrando agora, os anos vão se passar e elas vão tomar posições altas dentro das empresas, né? Então, qual é a tendência que vai existir aí dentro da governança? Olha, eu acho que cada geração tem o seu nível de rebeldia, sabe? Se você se relaciona com a maior parte de empresários entre 50 e 80 anos, que é uma faixa ativa, mas já nos finalmente, eles foram criados num mundo de muro baixo e de negócios fechados no fio do bigode. É gente que não gosta de contrato, é gente que confia em conhecido. Então tem um lado meio faroeste também nesse tipo de empresário de gerações anteriores. Isso é muito claro aqui no Nordeste, meu Deus do céu, é muito comum, A nova geração, eu já acho que como ela tem uma inclinação muito de usar equipamentos que eles registram coisas, celular, computador, tablets, por mais que exista uma certa inclinação deles em alguma medida, o problema deles é menos com governança, é mais com hierarquia. Então, o que eu sugiro para determinadas empresas é que dá para implantar governança em holacracias, que são empresas que não têm estruturas de hierarquia muito clara, que trabalham com squads, por exemplo. Dá para você ter governança sem necessariamente você ter hierarquia. Funciona na maioria das empresas? Não. A maioria das empresas, como a maioria das pessoas, funciona mediante ordem, você precisa ter hierarquia. Mas essa nova geração ela tem mais problema com hierarquia do que com governança. E ainda tem outra coisa, elas usam coisas que deixam rastro e que tem mais facilidade de catalogar e de organizar. Então, falando por mim, eu tenho mais problemas na governança com gerações anteriores do que com essa. Interessante. Tá? Então, tem mais a ver com o modelo de gestão. Quando você tem mais maturidade corporativa, você permitir menos hierarquia. E
é mais isso do que propriamente um problema de governança. Mas aí você tem que ter uma clareza muito grande e uma maturidade na gestão de gente. Acho que é aqui que mora o problema de a gente com mais liberdade, gente que não quer trabalhar fisicamente no local, que fica mudando de trabalho muitas vezes. É mais isso. Zero apego, né? São pessoas que precisam de motivação para trabalhar. Isso é uma coisa meio nova, parece muito comum pra gente, mas motivação, para estar motivado para trabalhar, é algo muito novo no mundo. Porque gerações anteriores não trabalhavam porque estavam motivadas, eles trabalhavam porque senão morria. Exatamente. Então, que essa é a forma mais genuína de por que você trabalha. Você não trabalha porque você está sorrindo, porque você está completamente motivado, com borboletas na barriga, você está com fome, é por isso que você trabalha. Então, estar motivado para trabalhar é uma coisa bastante frufru e dos tempos de agora, que se você não trabalha, você tem mais pais dispostos a pagarem as contas. Sim, porque o mundo, o capitalismo tem belezas que traz tristezas. Nós nunca estivemos numa sociedade tão rica. Então, existe cada vez mais gente podendo se dar mais luxos. É verdade. A motivação, claro que isso pode soar meio agressivo, é um luxo do ponto de vista do trabalho. Sim. Esperar estar motivado para trabalhar é obviamente uma postura de luxo. Qualquer pessoa que esteja com fome, ela sabe que a motivação é um luxo, porque ela não precisa de motivação nenhuma senão aquilo para trabalhar. Sim. Então, é nessa dimensão que está a dificuldade do jovem. Tem muito mais gente em situação de conforto e se dando se achando muito importante, né? Caramba, minha carreira e tal. Essa questão também da carreira, de ter um currículo, várias experiências, é tudo luxo. Porque as pessoas antes, elas ficavam no trabalho 25 anos, 30 anos, porque a oferta de trabalho era menor, porque era difícil conseguir outro salário daquele. Então o mundo vai mudando e aí os comportamentos vão mudando. Eu acho que é um problema mais dessa natureza do que de governança propriamente dita na nova geração. Sim. Legal, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso 23º episódio. O Rafael deu uma aula aqui pra gente aqui, foi muito legal o bate-papo. Rafael, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, foi maravilhoso, foi ótimo, parabéns aí pela trajetória, parabéns aí pela didática, sim, né? A gente nem é do direito, eu entendi tudo, eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai achar legal, né? O nosso público-alvo que é a gestão de tecnologia. Então, pessoal, olha os recados que foram dados aqui, alinhado com o negócio, não fica preocupado lá em atender chamado não, visão mais estratégica que sem dúvida alguma empresa que você trabalha aí vai ganhar aí mais com isso. Rafael, obrigado. Obrigado, espero ter colaborado com vocês. Colaborou demais. Foi ótimo. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença, né? Pelo que você trouxe aqui, agregou bastante ao CIOcast. Isso aí, pessoal, agradecer o nosso patrocinador do coração, Wiser Tecnologia. Obrigado, até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Valeu.